Bom dia, queridos. Graça e paz. Manhã do dia 21 de maio de 2026. Agora são 6 horas e 57 minutos. E nessa manhã eu quero trazer um texto bem interessante para nós, que está em Marcos capítulo 7, versículos 24 ao 30, que diz assim o texto: Levantando-se foi para os lados de Tiro e Sidom, e entrou em uma casa, e não queria que ninguém o soubesse. Mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se a seus pés. E essa mulher era grega, cirofenícia de nação, e pediu-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. E Jesus disse-lhe: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. E ele disse-lhe: Por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E quando chegou em sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já saíra. E hoje nós vamos falar sobre a fé da mulher cirofenícia. Mas antes disso, vamos falar com Deus, porque esse texto nos mostra o poder incomensurável de Deus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, muito obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. Ó Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Ó Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Coloco em tuas mãos a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Ó Deus, e que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de vingança, de ódio, de rancor, de mágoa, de vício, de prostituição, de espírito de divisão. E que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Ó Deus, abra portas que estão fechadas. Ó Deus, desata a nós, ó Pai, sobre as nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, em nome de Jesus. Essa é a oração do Teu servo para este dia. Amém. Então hoje nós vamos explorar a impressionante história da mulher cirofenícia, encontrada aqui em Marcos capítulo 7, do versículo 24 ao 30. E esse relato nos apresenta não apenas um ato de fé, vamos usar a palavra aqui, extraordinária, mas também provoca reflexões profundas sobre a ousadia, a perseverança e a humildade em nossa busca por Deus. Então a fé dessa mulher pode nos ensinar muito sobre como nos aproximar de Deus, mesmo em meio às dificuldades e grandes barreiras. Quando nós olhamos para o contexto cultural e histórico, a mulher cirofenícia era uma gentia, pertencente a uma nação que era considerada impura pelos judeus. O contexto da época era marcado por tensões entre judeus e gentios, e Jesus estava inicialmente focado nos judeus. Ele veio para os seus, ele era o Messias prometido aos judeus. Então aqui o relato se passa em Tiro e Sidom, que são regiões fora da Galileia, onde Jesus buscava um momento de retiro, longe das multidões. Aqui Jesus encontra o desespero de uma mãe. A mulher vem a Jesus por causa da necessidade urgente que a sua filha necessitava, porque a filha dela estava possessa por um espírito imundo. E a dor de uma mãe que vê sua filha sofrer, ela é universal e vamos usar a palavra também aqui, atemporal. Então o fato dessa mulher se lançar aos pés de Jesus
demonstra a sua humildade e também a sinceridade da sua situação. Porque ela não se importou com as barreiras culturais e culturais da época, que era o que impedia dela chegasse a Jesus, o Messias dos judeus. Mas aqui nós temos a resposta de Jesus. Jesus responde de uma forma surpreendente, utilizando uma metáfora sobre o pão e os cachorrinhos. E essa resposta pode parecer a princípio dura, mas revela a verdade sobre a prioridade do ministério de Jesus. Mas a mulher, no entanto, ela demonstra uma fé inabalável. Ela apresenta uma resposta perspicaz que revela que ela entendeu o coração de Jesus e que estava disposta a aceitar qualquer migalha da graça. Ela queria sentir o poder da graça. Aí vem o poder da fé. Jesus elogiou a fé da mulher, dizendo que a sua palavra é suficiente para a cura de sua filha. Então aqui Jesus nos mostra que não importa a origem ou a condição, mas que a fé genuína pode alcançar a graça de Deus. E isso nos traz algumas lições para as nossas vidas. Eu lembro, estava como um pastor em uma determinada igreja aqui em Santa Catarina, e tinha uma irmãzinha lá que toda vez que ela abria o culto, Deus falava muito ao coração. Ela trazia uma explicação bem simplória, mas que vinha do coração de Deus. E quando eu ia pregar, eu já estava alimentado espiritualmente. Aquilo me fazia um bem enorme. E esse texto nos traz algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira lição que nós tiramos aqui é a ousadia em buscar a Deus. Ou seja, assim como a mulher cirofenícia, devemos ter a ousadia de buscar a Deus em nossas dificuldades. E muitas das vezes nos sentimos inadequados ou indesejáveis, mas Deus nos acolhe. Então não deixe que as barreiras culturais, sociais ou pessoais te impeçam de buscar a ajuda de Deus, a ajuda divina. É quem verdadeiramente pode te acolher, pode te socorrer. A segunda lição é que a humildade ela é fundamental. A mulher ela não se ofendeu com a resposta de Jesus. Ao contrário, ela usou isso como um ponto de partida para a argumentação. E nós precisamos aprender a nos humilhar diante de Deus, reconhecendo nossas limitações e a grandeza da sua misericórdia. E tem pessoas que se magoam por qualquer coisa, em vez de refletir. Eu aprendi com um certo tempo que quando me chamam de garoto é um elogio. Não na essência, mas um elogio pelo que eles estão vendo. E a humildade é de dentro para fora. A simplicidade é de fora para dentro. Aquela mulher ela era simples e era humilde. E aqui também nós temos a fé que transforma. A fé dessa mulher cirofenícia foi o que trouxe a mudança. Então nós precisamos cultivar uma fé que não se abala diante das lutas, das dificuldades. Então isso significa confiar em Deus, mesmo quando as respostas não são imediatas ou quando enfrentamos rejeições. Porque Deus está no controle sempre. E a última lição é a intercessão e cuidado com os outros. A história nos ensina sobre a importância da intercessão. A mulher não estava buscando ajuda apenas para si, mas para sua filha. Devemos buscar Deus e levar Deus para a nossa família,
para dentro da nossa casa. Devemos ser intercessores em oração, colocando as necessidades dos outros diante de Deus. Quando eu oro, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, e a vida de todos que vão me ouvir, nas mãos de Deus. Eu não peço só por mim, peço por todos, porque isso chama-se intercessão e cuidado com os outros. Então eu quero nessa manhã concluir dizendo que o exemplo aqui da mulher Sírio-Fenícia nos desafia a refletir sobre nossa própria fé e também a nossa disposição em buscar a Deus com ousadia e humildade. Então que possamos aprender com a persistência e a confiança dessa mulher. Lembrando que Deus vê nossas lutas e responde a uma fé sincera. E às vezes o que precisamos é estar mais perto do que pensamos. Porque tudo o que precisamos é de uma fé que crê nas migalhas da graça de Deus. Deus te abençoe neste dia, em nome de Jesus. Graça e paz.